Deixaram aí. Amém? Está todo mundo aqui? Amém. Repete comigo, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso. O quê? Aleluia. E eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Nós não podemos nada mais nem a menos do que a Bíblia nos diz que nós podemos. Nós não somos nem a mais nem a menos do que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos, né? Somos, temos e podemos. Né? Existem pessoas que pensam grande demais. Está gravando aí? O som está chegando? Tem pessoas que pensam grande demais, além daquilo que Deus quer de você, e não somos isso. Nós somos exatamente o que a Bíblia diz que nós somos. Outras pessoas pensam muito aquém, muito abaixo daquilo que nós somos. Né? Eu já falei para vocês do pobre, nu e rastejando sobre a terra. Eu sou pó da terra, né? Sabe, irmãos, quando o Espírito Santo entrou em você, o tesouro que foi depositado não permite que você seja mais isso. Então não pense abaixo daquilo que Deus pensa de você. Você agora é um príncipe, uma princesa, amém? Amém? Amém. E como um príncipe e uma princesa, vocês têm responsabilidades. Vocês não podem mais andar nus sobre a terra. Já pensou o príncipe Charles, a rainha da Inglaterra andando pela dona lá? Teve aí ontem um protesto na Paulista, né? Que os ciclistas andaram pelados lá para protestar. Agora é moda, né? Qualquer coisa eles ficam pelados e saem mostrando um bumbum por aí falando que é um protesto. Como que é? Bom, não vamos falar agora não, mas é a heterofobia, né? É o medo das pessoas comuns que os homossexuais estão querendo impor sobre a gente aí. Mas o que eu quero que vocês imaginem é a rainha da Inglaterra andando pelada. Ela vem aqui assistir um culto com o bumbum de fora. Dá para imaginar? Não dá para imaginar. Amém? Ou seja, como príncipes, princesas, nós temos agora posturas. Né? Nós não podemos mais ser nus que rastejam sobre a terra. Nós temos que andar na posição do Senhor. Você é o representante legal de Deus na terra. Por isso o Espírito Santo está dentro de você. Enquanto nós estávamos orando, eu pensando nas palavras do Levi, meditando naquilo. Sabe, Deus criou o céu e a terra. Foi tremendo, não foi? Se imagina sentado do lado ali assistindo Deus criar aquilo, como os anjos assistiram. Vendo a criação dos céus e da terra. Coisa tremenda. Não dá para imaginar, né? Mas deve ter sido um espetáculo, algo lindo. Aí Deus olha para aquilo e fala assim, vou coroar. Aí Ele cria o homem. Os anjos devem ter vibrado com aquilo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Criou a tua imagem e semelhança, trino como o Senhor é. Né? Aí o homem caiu. Aí Ele vem e manda o filho dele. Os anjos devem ter falado, eu pensei que tudo já estava feito. O melhor de Deus já havia feito. E Ele criou agora a própria palavra, integrando a raça humana. E ele olha para aquilo, né? Os anjos devem ter... Eu estou pedindo para vocês ficarem sentados ali do lado dos anjos, né? Assistindo a criação. Aí os anjos olham e falam, olha lá, o Filho de Deus, unigênito está ali. Que coisa tremenda, não pode ter nada mais que isso. Ele foi ao inferno, tomou o nosso lugar, sentou à direita de Deus Pai e recebeu o nome que é sobre todo nome. Os anjos devem ter delirado. Como se não bastasse, ele vem para a terra, fica mais um período com os homens, sobe, e aí os anjos falam, agora está completo, acabou. E desce o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar em cada um de nós. Os anjos devem ter falado, não, essa não pode ser a última coisa, e ele vai fazer coisas maiores. Vocês entendem? Sempre que a gente acha que Deus já fez o máximo, ele surpreende. Imagem e semelhança de Deus no Espírito. Somos nós, amém? Então não podemos andar com o bumbum de fora por aí, porque nós estaríamos expondo a vergonha de Deus. Não somos mais vãs criaturas que andam sobre a terra, somos imagem e semelhança dele. E não levar isso em consideração, meu irmão, eu diria que é quase um pecado contra a graça. Vocês me entendem? Vocês entendem que a obra que ele fez foi maior do que criar o céu e a terra em você? E aí quando ele fez isso, se eu disser, não, imagina, não é bem assim, vou viver em pecado, vou viver contrário à palavra, não vou me incomodar com ele, não vou meditar as escrituras, não vou orar, não vou ter um relacionamento com ele, irmãos, é pecado. Amém? Subi você para a posição de filho e voltei para o lugar de servo? É isso aí, irmãos. Somos servos, por isso somos filhos. Somos amigos. Amém?
Mas vamos para a matéria. Nós temos estudado aqui que andamos agora no jugo com Ele, amém? Lado a lado com Ele, aprendendo com Ele. Você pode aprender comigo alguma coisa, mas se você depender só de mim, irmãos, você vai estar comendo marmita fria. Eu falei que eu servi o exército aqui, e eu falei que como é que a gente comia lá? Não. Vocês veem que eu sou gordo, né? Eu sou enjoado para comer. E no exército, minha primeira refeição me deram, o nome é sobrecu de frango. É esse o nome, né? Coisa horrível. Eu nunca tinha colocado um negócio daquele no meu prato. E eu olhei para aquilo assim e eu falei, mas como é que eu como isso? E um soldado ali andando no nosso pé para ver quem não ia comer. Tinha um daquele para cada soldado. Eu não sei quantos coitados de frangos foram mortos só para gente. E eu olhava para aquele negócio e falava, meu Deus, isso não se come, não tem. Eu olhei, eu virei, eu falei, estou encrencado. Na primeira oportunidade que eu tive, eu comecei a levar marmita. Vou dar um jeito, vou levar marmita, não comer esse negócio aqui não. E tinha muito, viu, irmãos? Eu acho que em São Paulo inteiro ninguém comia aquilo, ia pra gente, aqui que Itaúna. Eu levava minha marmita, e aquela marmita fria, ela não fazia bem. O resto do dia não era legal. Aí a gente é malandro dentro do quartel, você vai aprendendo que você tem que sobreviver, senão você vai morrer. A gente fazia lá uma latinha de sardinha com óleo, com álcool dentro, né? E fazia lá serviço ali, esquentava a comida, ficava uma delícia, maravilhoso. Não queria nem a comida da minha mãe, só porque tinha aquilo ali na hora, foi minha mãe que fez. Mas a gente dá um jeito, né? O que eu quero que vocês entendam é que nem aquela comida do exército, nem a marmita fria, irmãos, era bom para mim. Para mim não era bom. Graças a Deus por um soldado que estava morrendo de fome, que comia aquele negócio e pegou o meu. Conseguimos pular para o prato dele escondido, senão eu não ia conseguir sair, ia estar sentado lá até hoje no quartel esperando aquela comida desaparecer, porque eu não ia comer aquilo. Vocês entendem? A marmita, ela é boa se você esquentar ela, tal, mas o melhor é a comida quentinha que a mãe fez, que a gente prepara em casa, não é? Então não vivam da minha marmita que eu estou trazendo para oferecer para vocês. O que eu tenho de revelação para mim, se eu passo para vocês, é apenas um horizonte para vocês irem. O meu professor nessa escola, da primeira vez que eu fiz, ele disse assim, eu não vou revelar a vocês nada de novo. O que eu tenho para falar para vocês, Deus certamente já colocou no seu coração. Eu só vou agora regular o sintonizador do rádio. Lembram dos rádios? Você ficava, o analógico, aquele que você ficava girando, aí começava a falar, aquele chiado. É isso que eu vou fazer com vocês. Eu vou apontar o caminho aqui, e o Espírito Santo que já tem falado no coração de vocês, ele não tem falado? Ele vai trazer coisas novas para vocês. Amém? Amém. Então você é o que Deus diz que você é, você tem o que Ele diz que você tem, você pode o que Ele diz que você pode, você nasceu de novo e o Espírito Santo veio fazer morada dentro de você. Ele não volta ao céu e vem quando você profetiza, Ele não mora no céu e vira, Ele agora mora dentro de nós. Uma parte da Santíssima Trindade, como é dito aí, eu não sei se no meio evangélico, não sei se tem esse hábito, né, mas os católicos dizem muito a Santíssima Trindade, dizendo que é o mais elevado dos santos, né? Então, trazendo essa referência que eu sei que o brasileiro conhece, então, a Santíssima Trindade, o Deus triuno, o Deus que é três, um deles, uma parte deles agora não habita no céu. O trono dele no céu está vazio, porque ele habita no trono que está criado no nosso coração, amém? Um coração de carne, não mais um de pedra, amém? Então nós somos essas pessoas, nascemos de novo, somos essas pessoas. E o que mais falta aqui para a gente falar para dar uma recapitulada? Me ajuda aí. Nós temos que andar do lado dele, o jugo dele não é pesado, não é maior, a responsabilidade vem primeiro. Eu acho que aqui a gente já falou bastante, a nova criação nós vamos falar mais um bocado hoje, então eu vou conseguir entrar. Vamos para a matéria. A aula de hoje está na página 11, não é isso? 10 ou 11. Eu dei uma geral aqui porque eu achei que estava muito repetitivo, e como as nossas aulas têm pouco tempo, né, de 5 horas semanais nós reduzimos para uma, então eu dei uma apertada nessa matéria de hoje. Isso, 10. Mas eu vou estar falando aqui... vamos para 10, irmão. Boa. É o 10 mesmo, eu estava na página errada. Aqui está dizendo assim, Jesus morreu no Espírito na cruz para que eu vivesse no Espírito também. Nós falamos sobre isso? Pastor, nós falamos numa página 8. 8, irmãos? Nova criatura. Nós não fizemos essa parte da definição da nova criação na
Gênesis, não? Fala na página 8, no quarto de 4. É isso mesmo. Olha, nós vamos no quarto, nós somos novas criaturas, no B, tópico B. Nós íamos ler o Gálatas 3,16, eu marquei aqui. É isso mesmo. Então vamos ler Gálatas 3,16. Olha, eu Levi dá risada. Eles fizeram a anotação todinha lá da aula. Tira daí, Levi. Mas como eu disse, eu vou. Cristo é o descendente de Abraão, Gálatas 3,16. Eu vou para. Vamos lá. Eu vou ler o 3,16 porque me interessa muito ler o 3,13 também. Então vamos lá. Posso? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Amém? Então, a nova criatura, você que nasceu de novo agora, assume na sua carne, nesse mundo físico, toda a herança de Abraão. Eu não sou judaizante, dá para perceber, né? Eu sou da linha de Paulo. Eu não sou judaizante, não seria aceito entre os judeus. Porque eu entendo que o Espírito Santo renasceu um novo homem para trazer uma promessa maior e superior à que o judeu tem. Opa, temos um gato aqui para receber ministração hoje. Deixa ele. Bom, ele vai fazer sujeira aí. Amém? Então vamos lá. Quando você recebe todas as promessas da parte de Deus que foram ministradas a Abraão, você entende então que agora é você o herdeiro em Cristo. Amém? Não tem nem muito que a gente dá volta nisso daqui. Deixa eu ver se tem mais algum texto aqui, irmão, que eu vou pular. Gálatas 16, recriado a Cristo uma criatura, porque somos feitura sua imagem. Efésios 2:10 estava dizendo assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. 1 Coríntios 5:16, 6 e 1. Novas criaturas, vem da palavra kainos, que é novas, e ktisis, criatura. A junção dessas duas palavras, quando Jesus usou essa terminologia, quando Paulo usou, ele estava dizendo assim para a gente: olha, uma criação nova, algo que não existia antes, alguém que está sendo criado a partir desse momento, não teve uso ainda. Dá para entender? Lembra quando eu falei que quando Deus disse assim, olha, que Ele levou Jesus e depois o Espírito Santo vem no encontro do homem e algo novo foi feito? Não havia até então um ser igual àquele grupo que andou com Pedro e recebeu o batismo no Espírito Santo. Nem Adão, no auge da criação, foi alguém como foi aqueles homens que andaram com Pedro, homens e mulheres que receberam o batismo do Espírito Santo. Vocês me entendem? Adão era filho, herdeiro e representante legal de Deus na terra, não era? Olha, crescei e dominai a terra. Ele tinha o domínio, ele era o embaixador. Quando ele cai, o diabo toma o lugar dele, aí vem quem? Vem agora a nova criação em Jesus. Os apóstolos e os seus discípulos estavam ali, eles eram algo novo que não havia sido feito. Como eu disse, os anjos assistindo do lado de fora, até por isso que eu já fiz o resumo, pensei que tinha passado por aqui. Os anjos olhando de um lado de fora, lógico que eles não estavam de fora, eles estavam participando daquilo, mas se eles estivessem simplesmente assistindo, eles diriam: Deus fez algo grande, maior do que aquilo que foi antes. Eu pensei que o fato de Jesus morrer na cruz já seria o bastante. Não, ele agora coloca o Espírito dele dentro do homem. O Espírito do homem havia morrido. E agora vem Deus e faz algo grande. Eu quero entrar em Gálatas 3,13 com vocês, que deve estar aberto aí na Bíblia de vocês. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Vocês estão aí? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tem alguma tradução que está dizendo aí que ele é bendito? É maldito? Então, de acordo com essa escritura, Jesus, pendurado no madeiro, ele foi bendito ou maldito? Hein? Geralmente tem um silêncio quando a gente percebe isso. Jesus foi maldito ou bendito nesse momento da cruz? Maldito. E mais do que maldito, ele foi feito maldição no nosso lugar.
Pode achar aí, gente, eu espero. Gálatas 3:13. Olha lá, o Levi achou ali na lousa, se vocês quiserem olhar no quadro branco aqui, ó. Acharam aí? Não está na apostila. Na Bíblia. Eu fiz um resumo porque está ficando muito demorada essa aula e vocês vão se cansar dela, então eu condensei. Acharam Gálatas 3:13? O Thomas falava pra gente que quando a gente percebe alguma coisa nova nas escrituras, a gente fica com cara de ovelha, de vaca, né? Quando pinta a cerca. Você está no mesmo lugar, mas você fica olhando assim, o que isso está fazendo aí, né? É mais ou menos isso que eu quero tirar de vocês hoje. Se eu tirar esse sorriso de vocês, para mim já está bom. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Todo mundo crê, todo mundo gosta, aleluia, Jesus me resgatou da maldição. Como ele fez isso? Fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito. Repete comigo, maldito. Todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus morreu aonde? Jesus morreu maldito. E como alguém que morre maldito, aqui geralmente é a pior parte dessa aula. Jesus morrendo maldito. Irmãos, me diz uma coisa, vamos esquecer um pouquinho de Jesus. Se eu morrer maldito agora, para onde eu vou? Jesus morreu maldito. Então isso quer dizer que Jesus pegou o meu lugar. Eu joguei sobre ele como humano, né? Eu pendurei ele na cruz, não foram os homens que penduraram ele na cruz? Então os homens jogaram ele na cruz, fazendo ele maldição no nosso lugar. Nesse momento ele toma a nossa maldição e é lançado no inferno, irmãos. Quem aqui já reparou nas escrituras que diz que quando ele morreu, pendurado no madeiro, houve trevas? E quem já percebeu aquele texto que ele diz assim: meu pai, por que me desamparastes? Poderia o pai desamparar o filho? Mas por que Jesus orou aquilo? Jesus é mentiroso? Então essa condição é séria e ela tem que ser tratada com seriedade. Antes de eu entrar no que eu quero hoje, já que vocês me pegou? Gatinho bom. Eu quero que vocês fiquem comigo nisso. Jesus foi separado do Pai e ele morreu a morte de cruz como maldito. Lá no Getsemane ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Esses textos são comuns, né? Todo mundo conhece. Então ele fala assim: meu Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a vontade de quem? A sua vontade, não a minha. Por que ele dizia aquilo? Porque ele ia apanhar? Porque ele iam colocar uma coroa de espinho nele? Porque iam pregar a mão dele na cruz? Não. Porque naquele momento, desde o início de tudo, desde o início de Deus, se é que eu posso dizer assim, o pai e o filho iam se separar. Jesus já estava olhando e falando assim: olha, eu vou me fazer maldição. E o pai não olha para a maldição. Vocês lembram lá em Moisés, quando ele fala assim: Moisés, você não pode me ver, então eu faço assim, eu passo perto de você, eu coloco a minha mão te protegendo, não foi isso? Porque Moisés era pecador. Agora vem Jesus se fazendo pecado no meu lugar. Como que o pai ia ter contato com ele? Não podia, irmãos. O pecador e Deus não tem contato nenhum, é onde nós vamos entrar daqui a pouco. Então entendam o seguinte: quando Jesus diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu pai, por que me desamparastes? Ele já estava pendurado na cruz e ele já sabia que naquele momento o pai fez isso com ele. O pai virou as costas para ele. Porque naquele momento Jesus fez a coisa mais séria de todo o Evangelho. Eu diria que os 3 anos de ministração dele foram para nos dar uma orientação, mas a obra dele foi feita naquela cruz, naquele momento. Ele pendurado na cruz, maldito, Jesus foi maldito no meu lugar, ele morre. E quando ele morreu, a morte física,
Que existem 3 tipos de morte, que é a matéria de hoje, né? Existe a morte física, a morte espiritual, tá aí, né, Ângela? E a morte eterna. São os 3 tipos de morte, acho que está até no quadro aí, está na próxima parte da apostila. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Jesus morreu fisicamente maldito. Isso levou ele para a morte espiritual. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele, não é assim? Ele morreu a minha morte, a morte do Ricardo. Não vou punir vocês, a minha, a culpa é minha. Não joguem pedra nem tomate porque vai ficar sujo e minha esposa vai brigar comigo. Mas ele morreu a minha morte, que foi a morte eterna. Eu estava de fato eternamente longe de Deus. E ele precisou morrer a minha morte para oferecer a vida dele, que é uma vida com Deus. E aí ele foi até o inferno. Porque ele foi jogado lá. Amém? Vou falar um segredo para vocês. Ele foi lançado no inferno. Eu acredito piamente, que naquele dia deve ter tido uma festa no inferno. Existem até contos, né, da igreja primitiva que contam isso. Mas não é bíblico, né? Então são contos, são lendas da época, mas eu acredito nisso, que o diabo fez uma festa no inferno, e esse pessoal de guerra espiritual disse que Beelzebul estava cuidando das portas naquele dia, e Jesus estava aprisionado lá, e Lúcifer dando uma festa com todos os seus príncipes, e desce Beelzebul. O que está acontecendo aí? Pergunta, o que está acontecendo aí? Está tendo uma festa lá. Lembra aquele tal de Jesus que andava em Israel fazendo milagres e operando e expulsando demônios? Lembro. Então, tá aí. Conseguimos prender ele. Diz que Beelzebul fica irado, vai em direção ao lugar da festa, né, do palácio, sei lá como que é isso, e ele entra naquele lugar e ele olha para Lúcifer e fala, o que você fez? Dizem aí os estudiosos que Beelzebul é o segundo em poder, né? Lúcifer e Beelzebul, faz parte da trindade satânica. E ele disse que ele chegou e olhou na cara do príncipe de Satanás e disse assim, o que você fez? Ele falou, eu venci. Eu peguei o Cristo e eu coloquei ele dentro do inferno. Eu pendurei ele na cruz. Eu achei uma brecha na lei, coloquei ele na cruz. E aí disse que Lúcifer olhou para ele e disse assim, Beelzebul olhou para ele e falou, você lembra quando Lázaro estava aqui? Lembro. Lembra que estávamos eu e você aqui, e uma voz entrou e resgatou o espírito de Lázaro? Lembro. E ele disse assim, Lúcifer, Satanás, você esqueceu que nós dois, os mais poderosos do inferno, não conseguimos segurá-lo, nem resistir àquela voz? Aí o Lúcifer falou, sim, claro que eu lembro, por isso eu coloquei ele aqui dentro. Ele falou, pois bem, aí você perdeu, porque você colocou ele aqui dentro, a voz do lado de fora fez o que fez, você coloca a voz do lado de dentro. E diz essa lenda que Jesus naquele momento viu. E ele começou a brilhar, porque ele não era simplesmente um homem. Ele era um homem inocente, mas ele era Deus, lembra disso? E aí ele resgatou, ele falou, olha aqui, Satanás, o preço do que Adão fez inocentemente está pago. Eu paguei com o meu sangue. E agora se prostra, porque tem um texto de Colossenses, que diz? O que diz lá? Sim, mas eu queria, acho que é o de Romanos, que diz que ele pegou e humilhou os demônios. É Colossenses? Vamos ler. Colossenses 2. Abre aí a sua Bíblia comigo. Colossenses 2? 2,14, muito bom. Todo mundo abriu? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha lá, onde foi maldito. Amém? E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Olha só, ele foi lá. Tem uma história também, essa já é mais natural, né? Que os romanos, eles entravam nas cidades
inimigas e dominavam aquela região. E aí ele pegava o rei, o líder daquela região, amarrava o dedinho com os seus outros generais. Então ele amarrava o dedinho de um com o outro, o dedinho de um com o outro, e esse dedinho quebra muito fácil, né? Então ele pegava o rei ou a maior autoridade do lugar, segurava pelo dedo, às vezes colocava até um soldado raso para fazer isso, que era para humilhar a cidade, e desfilava com eles na cidade falando: vocês estão presos. Os seus líderes, né, os seus maiorais estão presos. Foi exatamente isso que Paulo estava falando que foi feito. Jesus entra no inferno e eles pensam assim: prendemos, acabou. E ele se levanta e fala assim: agora vem cá, vocês olhem para mim, vocês lembram de mim? Eu sou o mistério que estava oculto em Deus. E sabe o que acontece quando um anjo passa diante de Deus, irmãos? Ele quer adorar. Não teve um demônio que pôde se levantar contra Jesus, e eles se prostraram. E aí Jesus pegou o dedinho de Satanás, provavelmente de Beelzebubo, dentro desse conto que eu estou falando. Por favor, é uma fábula. E aí ele pegou o dedo e ele saiu. Agora já não é mais fábula, tá? Agora é bíblico. E ele os humilhou, os expondo à vergonha. Ele pegou assim, ó. E ele andou assim, segurando pelo dedinho. Príncipe do inferno, todos os seus anjos. Vocês lembram daquela situação que os demônios lutam contra... que os demônios não... em Atos, vamos lá. Vocês estão me acompanhando ou eu estou indo muito rápido? Estou projetando os textos na tela lá, viu? Quem quiser eu vou acompanhar. procurar aqui os exorcistas judeus. Só fazer uma pergunta. Só. Diga. Na cruz a maldição foi anulada? Na cruz ele recebeu a nossa maldição. A maldição foi anulada quando ele chegou no diabo e ele falou: o preço está pago. Aí ele pagou o preço e aí depois ele vai diante de Deus e fala: está tudo pronto, acabou. A sua família está resgatada. Entende? É passo a passo. Em Atos, eu vou ter que achar o texto. Você lembra, Levi? Qual que é? Dos exorcistas judeus. Acho que é 8, né? Que Paulo prega. Jesus que Paulo prega. Deixa eu ver aqui. 19. Atos 19. Versículo 13. Do 13 até... pra frente aí. até 16. Isso. Eu posso ler? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O versículo 15 está dizendo assim, ó: eu conheço a Jesus. O original desse texto dá uma ideia bem clara assim, ó: Jesus eu conheço face a face. Eles conheceram Jesus nesse dia em que ele pôs o escárnio. Lembra que eu falei que ele pegou o príncipe deles e humilhou? Eles conheceram cara a cara Jesus. E aí Paulo ele já fala assim: Paulo, eu bem sei quem é. Olha, a fama desse homem já chegou aqui onde eu estou. Mas e vocês, quem são? Eu não quero falar sobre exorcismo, eu não quero falar sobre Paulo, eu quero que vocês entendam as referências que mostram pra gente o que aconteceu na obra de Jesus. Amém? Então na obra de Jesus ele desce ao inferno no seu lugar, irmãos. Agora eu vou colocar você também lá, porque eu fico falando que sou só eu, aí eu vou dormir e fico com mais culpa. Ele foi lá no seu lugar, e ele tomou o escrito de dívida da mão do diabo, porque tinha um livro lá, tinha uma nota promissória com seu nome lá. E ele falou assim: é o sangue dele que você quer, está aqui o meu, está pago. É o sangue dela que você quer, está aqui o meu, está pago. Entende? Imagina, irmãos, que eu deva 50 mil reais, e um de vocês tem, sei lá, ganhou $500 mil numa negociação, e vocês sabem da minha dívida, vocês vão lá no banco e olha, eu vou pagar os 50 mil. Eu vou ficar limpinho, não vou? Não vou dever nada para o banco, não é isso? Mas quem pagou não fui eu. Igualzinho. O preço foi pago. O trabalho e a obra redentora para isso foi paga. Amém?
Então, é dessa forma que eu ia entrar. Viu, Ângela? Desculpa aí. Eu falei que é difícil. Eu sou assim mesmo. É que ela sentou ali com tanto ânimo e falou: eu vou passar limpo aqui para passar para eles. Eu atrapalhei. Atos 19 e 13. O 15 é a chave dessa referência. Então Jesus foi no meu lugar para o inferno. Obrigado. Eu não preciso mais ir lá, irmãos. De fato, eu não vou mais lá. E nem vocês. Amém? Como disse, eu li hoje uma ministra amiga minha, Sâmia Rocha, ela até fizeram a foto dela e colocaram a frase dela assim: para Deus, nós somos filhos. Para o mundo, nós somos loucos. Mas para o diabo, nós somos deuses. Amém? Você entende isso? Imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, eu já falei aqui, eu vou adiantando aqui, eu falei das 3 mortes, está na lousa, no quadro? Então, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física está fácil, né? Quem aqui sabe o que é morte física? Morreu o corpo. Não, nós não vamos estudar aqui escatologia, não vamos falar de ressurreição, mas o nosso corpo morremos fisicamente. Ao homem está ordenado uma só morte física e depois disso vem o juízo, amém? Nós não acreditamos na reencarnação, não acreditamos no espiritismo, amém? Somos cristãos, servos de Jesus. Jesus disse que a palavra diz que nós vamos morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, acabou, pronto, estamos lá. Eu vou morrer hoje, vou ser, de acordo com Jó, guardado num sepultamento para aquele dia, né? Para aquele dia. Aí vem aquelas filosofias, né? Irmão, quando eu morrer, eu vou direto para aquele dia ou eu vou ficar dormindo, aguardando? Irmãos, não se importa com essas coisas. Você vai para lá. Se você vai ficar guardado numa gavetinha, esperando aquele dia, esperando o tempo correr, amém. Mas se você vai ser transportado para aquele dia, eu creio que Deus tem poder para isso, você crê? Então não se preocupa. Para de colocar minhoca na cabeça. Você vai para lá. Como disse, fica com o que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz que você vai para aquele dia, então você vai para aquele dia ser julgado. Agora, a morte física termina o homem natural aqui, o homem físico. Agora, existem 2 outros tipos de morte. A morte espiritual, que a morte espiritual, todo homem já está na morte espiritual. Tem pessoas aí fora que estão indo para o inferno agora, fazendo coisas boas. Tem pessoas aí fora que fazem obras sociais fantásticas, indo a passos largos para o inferno. Porque para ir para o inferno, não importa as suas obras. O que importa é você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Eu não estou desculpando você de fazer coisas boas, por favor. Eu estou colocando cada coisa no seu lugar. Você faz coisas boas, faz obras boas, atende pessoas, mesmas do mundo, porque você recebeu algo de Deus, então você vai fazer. Amém? Você recebeu a salvação da parte de Deus, vai salvar pessoas. Amém? Vocês estão aqui comigo? Mas não é isso que vai levar você para o céu. Se você se envolver tanto com a obra de Deus, a ponto de não ter um relacionamento com Ele, irmãos, você vai estar perdendo. Nossa próxima matéria a gente vai falar sobre arrependimento de obras mortas. E aí você vai ver o que é, sabe, mas eu estou fazendo para o Senhor, mas e com o Senhor, como você está? Você está andando do lado dele? Lembra do jugo? Seu pescocinho está preso no pescoço dele ainda? Não, não está mais. Então, irmão, preste atenção se você está andando com o Senhor ou fazendo as coisas para o Senhor. É diferente. Faça as coisas para o Senhor enquanto anda do lado dele. Amém? Vocês estão aqui ainda? E a morte eterna. A morte eterna vai acontecer ainda, irmãos. Vai ser o dia em que o Senhor vai pegar todo aquele que morreu, ou que foi arrebatado no último dia, né, no dia do julgamento, aquele que morreu fisicamente, ele vai pegar essas pessoas e vai, dentro do julgamento, ele vai lançá-las, né, esses espíritos, essas almas, serão lançadas dentro do enxofre, que é a morte eterna. Eternamente você não terá mais acesso a Deus. Enquanto você está vivo fisicamente, você pode se arrepender dos seus pecados e aí você passa da morte eterna para a vida eterna. Zoé é a palavra, que é a vida de Deus.
Então eu estou aqui, eu estava aqui, andando na minha vida normal, vivendo o caminho da vida, do dia a dia, do pecado, não me incomodando com Deus, nem me preocupando com Ele. Estou aqui, andando para o inferno, porque eu estou na minha morte eterna. Encontro com Jesus, tenho uma experiência com Ele, me arrependo dos meus feitos, viro as costas para o pecado e começo a andar em direção a Deus, já estou salvo. Se eu morrer agora, no momento que eu me arrependi, eu vou para o céu. Não vou ter obra nenhuma. Lá eu não vou ter nada para pôr na minha coroa. Mas eu vou para o céu. Vou passar diante do trono de Deus, o fogo virá, vai me consumir, vai queimar as coisas e eu vou, opa, não tenho obra nenhuma, só tenho prata, só tenho palha, feno e madeira, queimou tudo, né? Os irmãos que vão ser misericordiosos vão estar soprando esse coitado desse irmão quando passar por aquele fogo, porque ele vai pegar fogo literalmente, e aí ele vai entrar no céu, mas ele não vai ter nenhuma... Galardão, né, cara? Lá em Romanos fala, né? Que o homem passou pelo fogo, né? As obras queimou tudo, portanto ele foi salvo, né? Foi salvo. Então uma das coisas é salvação, outra coisa é galardão, isso, né? Então você pode ser salvo, ter uma vida eterna sem nenhum galardão também, né? Então diz que as obras dele se queimou tudo, porém foi salvo, né? Que a gente passou pelo fogo, né? Agora, essas obras que você vai realizar são as obras que Deus te pede. Ah, eu nasci de novo, agora eu vou salvar a humanidade, eu vou acabar com a morte do mico-leão dourado. Por quê? Deus mandou? Não, mas se mandou, faça, entende? Uma vez um irmão, ele chegou para mim e falou, olha, Deus mandou eu fazer esse curso. Eu estava dando curso, uma turma fechada, aí eu falei, olha, eu não aceito gente agora. Estou no meio do curso, não vou aceitar você. Não, mas Deus mandou. Eu falei, bom, Deus ainda é o presidente da escola, né? Ele mandou, então vem. Ele assistiu uma aula. Saiu de lá chorando, falando que era aquela palavra que ele tinha que receber, que era algo de Deus, e nunca mais voltou. Aí um dia eu encontrei com ele e falei, irmão, e aí, é porque eu sou pastor da igreja, eu preciso abrir a porta, fechar a porta, cuidar lá. Eu falei, meu irmão, Deus mandou você fazer. Você entende? Esse irmão perdeu um galardão. Uma pedrinha dele já era da coroa dele. Porque se Deus mandou, ele não fez, obra de fé que ele não cumpriu. Aí ele foi fazer o quê? Obra morta. Ele foi lá abrir a porta da igreja e fechar. Eu podia substituir qualquer pessoa para fazer isso, não podia? Não podem? Temos pastores aqui? Você é obrigado Então, podia pedir. Se Deus te deu uma ordem, cumpra a vontade de Deus. Entendem isso? Eu só entrei nesse detalhe para dizer o seguinte: você acabou de nascer de novo, morreu ou foi arrebatado, você é salvo. Você não precisa fazer nada para comprar a sua salvação, porque a cruz já fez. Amém? Vocês tiveram uma visão melhor da morte de Jesus, da cruz hoje? Então, quando você agora se volta e começa a trabalhar para Deus, fazer a vontade dele, e a primeira vontade dele é o relacionamento, orar, meditar na palavra, crescer nas escrituras, você vai ganhando obras de fé para você. Aí vai chegar o dia do julgamento, que o trono bema de Jesus, né, vai queimar todas as suas obras, vão sobrar ali pedras preciosas, não é isso? Ouro, prata, essas pedras serão colocadas na sua coroa. E aí quando ele passar diante de você lá no reino dos céus, você vai poder, como os anciãos, se ajoelhar e colocar, né? Olha aqui, as obras que o Senhor me mandou fazer são suas. Amém? Amém. Por enquanto é isso que eu quero que vocês entendam disso. Daqui um mês e meio a gente vai estudar essa matéria um pouco mais a fundo. Mas a morte, enquanto essa pessoa tem a morte não passa pela morte física, ele pode se arrepender. Agora, se ele já passou pela morte física, irmão, ele não tem mais direito a arrependimento. Acabou. O julgamento virá ali. Ah, mas o Senhor veio, foi muito de repente a minha morte, foi muito prematura. Meu irmão, o seu tempo acabou. Se no último momento ele olhou para Jesus e falou: Jesus, eu fiz tudo errado, eu fiquei esperando para te receber. Eu tenho um primo que tinha uma história parecida, ele fumava cigarro. Eu sei que na juventude ele aprontava umas coisas a mais, né? Mas naquela época que eu saiba, ele fumava o cigarrinho dele e tomava uma cerveja. E aí ele ia numa igreja batista. E eu fui um dia no culto lá, porque os meus parentes eram dali, e a minha prima falava lá: o João vai de novo lá aceitar Jesus. Todo domingo ele ia lá chorando, aceitava Jesus como o Senhor da vida dele, voltava, fumava um cigarro.
Aí ele já não tinha mais salvação, aí ele voltava. E ele morreu baleado. E a irmã dele chorando, Ricardo, eu não sei mais se meu irmão estava, como que ele estava. Eu falei, olha, Ana, fica em paz. Porque se ele foi baleado, se naquele momento ele olhou para Jesus e ele pediu perdão, e ele falou, olha, eu estava fazendo tudo errado, ele foi salvo, ele se arrependeu. Mas se ele não pediu, irmão, aí a gente acabou o tempo dele. Não dá nem tempo. Vocês entendem a diferença disso? Amém? Então ninguém compra a salvação aqui, por favor. A sua salvação já está garantida. Você vai ter galardão, você vai ter a sua coroa lá no céu de acordo com as suas obras. E você tem o tempo de vida para isso. Quando você morrer, você não vai voltar para fazer nada, você não vai trazer uma palavra profética, acabou. Amém? A minha esposa brinca comigo assim, que quando ela morrer, como é que ela fala? Quando ela morrer, se eu casar de novo, ela vai vir puxar meu pé. Eu falei, se você vir puxar meu pé, eu vou amarrar você na parede. Eu vou deixar você presa porque você não vai ser você vai ser no mínimo um demônio. Aí ela dá risada, né? Não, mas é que... Eu falei, não, fica na sua aí que eu vou amarrar você lá na parede. Vem com brincadeira. Né? Eu falo, vai. É só uma brincadeira que ela faz comigo, mas para dizer para vocês, não tem esse negócio não. Morreu, acabou, amém? Não preciso gastar tempo aqui, né? Mudando a página aí, lá na página 10 agora... A inclinação do Espírito. Vamos ler Romanos 8, de 1 a 7. Essas Bíblias digitais eu ainda prefiro a de papel. Romanos 8, de 1 a 7. O Levi já passou a cola lá pra gente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repete comigo. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Agora, se não há nenhuma condenação, existe uma, pelo menos? Tem umazinha, vai. Não, tem uma condenaçãozinha, sabe? Eu chuto o gato todo dia de manhã antes de sair de casa. Né? Essa é a minha condenação. Ah, naquele dia, quando Jesus for julgar o homem, rapaz, eu vou para o inferno. Não, nenhuma condenação há. Agora, você entende isso? Não é a sua obra que te salva, mas aquele que é salvo produz obra de justiça. Eu não vou ficar chutando o gato todo dia de manhã, vocês me entendem? Amém? Não é o fato da pessoa... nós tivemos um caso na Carisma ainda, de um irmão... Chutar o gato? O gato foi correndo, né? Nós tivemos um caso de um irmão, em um grupo caseiro, que esse irmão falava assim... poxa vida, eu não consigo largar o cigarro. E eu sei que isso vai contrariar várias denominações aí. Mas nós olhamos para aquele irmão que estava na palavra, que orava, mas ele achava que o cigarrinho dele, um por dia, ele não precisava largar. Nós falamos, irmão, mas você acha que isso é pecado? Ele, eu acho. E você acha que você está salvo? Eu acho. Se você está salvo, eu passar você pelas águas é para os salvos. E nós acreditamos, nem era eu o líder daquele grupo, mas eu estava junto. Nós acreditamos que se você passar pelas águas, o Espírito Santo vai te fortalecer e vai te dar convicção de pecado cada vez que você pegar no cigarro. E nós levamos aquele homem fumando cigarro, levamos ele para uma piscina ali em Alphaville e batizamos ele. Trouxemos ele de volta. E sabe, irmão, semanas depois aquele homem não fumava mais cigarro. Não é fórmula mágica, por favor. E nem é via de regra para você dizer vou batizar ou não batizar. Por favor, sejam guiados pelo Espírito. Amém? Sejam guiados pelo Espírito. E voltou a fumar. Esse irmão, ele está há pelo menos 12 anos sem fumar. Eu conheci uma garota numa vigília, e ela falou assim, irmão, que bênção essa vigília, tá tremendo isso daqui, aleluia, glória a Deus. Sabe a hora que a gente para tomar um cafezinho? E ela saltitando, e ela falou assim para mim, eu estou em propósito, eu estou em jejum. Que bênção, irmã.
Eu estou há 3 dias em jejum. Eu falei, mas você vai morrer de fome desse jeito. Não, estou em jejum de cigarro. Na hora eu fiquei incomodado com aquilo e eu falei para vocês que eu era bem canela de fogo, né? E ela falou aquilo, mas cigarro? Cigarro a gente chama de chupeta do diabo, essa mulher está aqui. Não é possível. Aí eu falei assim, irmã, você já é batizada com o Espírito Santo? Ah, ainda não. Eu falei, então você vai ser batizada. Impomos as mãos à mulher, ela recebeu o batismo do Espírito Santo. E aí eu falei para ela, e quanto ao cigarro, você vai fazer o seguinte para mim. Você vai renovar o seu jejum amanhã. Amém, eu renovo. E vai renovar depois de amanhã. E você vai renovar depois de amanhã. Aí o olhinho dela foi ficando miúdo, né? E depois de amanhã. E eu encontrei com essa mulher uns 5 anos depois. Eu nem lembrava do ocorrido. Ela olhou para mim e falou, você que esteve na vigília em Itapevi assim? Fui eu. Provavelmente, né? Eu não perdia. Aí ela falou assim, eu ainda estou naquele jejum. Que jejum, irmão? Jejum do cigarro. Aí eu lembrei na hora, né? Eu, para fisionomia, eu sou terrível. Na hora que ela falou, é ela. Eu ainda estou naquele jejum anos depois. Glória a Deus. Você entende? Quando não é imposto e você depende da disposição do Espírito Santo interagir naquilo. Eu lembro que com ousadia estava eu e o irmão, olhei para ela e falei assim, você é batizada com o Espírito Santo? Não sou. Eu olhei para o rapaz e falei assim, mas você vai ser agora. Botamos a mão na cabeça dela e ela falou em novas línguas. Você entende? O poder do Espírito. Então vamos confiar nele. Vamos para Romanos aqui, senão eu não leio. E aí eu não vou pagar o trabalho da irmã ali fazendo... Tá bonito aí, não tá? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre da lei do pecado e da morte. Em verdade, irmãos, eu só vou pecar se eu quiser. Eu estou livre. Eu vou falar uma coisa para vocês que é um segredo, que talvez vocês não tenham avaliado ainda. Uma pessoa que está debaixo da lei da morte, ela vai fazer as coisas daquele mundo, não é isso? Se o diabo precisar matar alguém, ele pega qualquer um deles, irmão. Vocês já pensaram nisso? Se o diabo precisar prostituir alguém. Eu li um livro de guerra espiritual, eu já falei que eu não gosto muito desse tema, mas eu li um livro chamado Guerreiros de Fogo. Leu, Levi? Da luz, é esse mesmo. Você vê como eu não me ligo com... Tá vendo? Foi o livro mais interessante que eu li desse segmento aí, que eu consegui ler até o final. Foi esse e um que fala de guerra espiritual, que é uma invasão nos Estados Unidos de anjos, eu vou lembrar o nome. Este Mundo Tenebroso. Este Mundo Tenebroso. Leu? Então, anjos no Guerreiros da Luz, ele mostra o seguinte, o diabo falava para ele assim, você quer uma mulher para se prostituir? E ele não aceitava muito isso, né? Ele falava, não gosto disso assim não. Se quiser, você escolhe qual você quiser que eu te entrego. Vocês entendem? Quem está debaixo do domínio das trevas, irmão, ele não precisa estar possuído pelas trevas, mas ele está no domínio das trevas. Só que você foi resgatado das trevas para o reino da luz. Então, as trevas não têm mais poder sobre você. Eu me lembro de um testemunho de um irmão chamado Paulo de Tarso, que ele fez um pacto com o demônio e ele comia as vísceras nos cemitérios. Isso lá para a década de 80 falava dele. E eu lembro que ele viu o enterro de uma senhora crente e ele falou assim, já tenho o alimento de hoje. E aí quando todo mundo foi embora, que ele foi cavar, que ele pegou a pau, a enxada, que ele ergueu o demônio que protegia ele lá, que era o enviado para proteger ele, acho que era o tal de pai jacaré. Ele disse que apareceu para ele assim, segurou a mão dele e falou, o que você está fazendo? Ele falou, estou pegando o sacrifício de hoje, vou comer as vísceras dessa crentinha aqui. Ela está pensando o quê? Eu preciso fazer, vai ser dessa crentinha, que ele dizia. E o diabo falava assim para ele, essa aí não. Dá para entender? Ela foi transportada do mundo das trevas para o mundo do reino da luz. Então o diabo não tem mais poder sobre ela. E a gente está falando do que menos importa, que era o corpo físico. Vocês entendem? É o que menos é importante. Agora, entendam. Você foi agora o Espírito de vida que livrou você da morte e do pecado. Então você é livre. Você só peca se você quiser, irmão. Ai, né? Ai, Deus, socorro, me ajuda, porque hoje pequei.
Isso quer dizer que eu pequei porque eu quis. É verdade. Olha o que o texto continua falando. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha como é complicado, né? Enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, na mesma natureza que você e eu, pelo pecado que foi cometido, que ele foi feito maldição na cruz, ele condenou o pecado na carne de Jesus. Então o pecado foi condenado, não há mais essa questão do pecado para conosco. Para que, no versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você hoje não pode mais andar segundo a carne, é a próxima parte que nós vamos estar falando aqui, mas segundo o Espírito. Eu estou no Romanos 8, está na tela. Está na tela lá, Romanos, está no datashow lá. Está na página 10 da apostila. 8. Agora o 4, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém? Então, irmãos, o único jeito que você tem de parar de andar no pecado é inclinar-se para a vida, é inclinar-se para o Espírito, é andar de acordo com o Espírito. E como você vai fazer isso? Nós falamos na última aula. Coloca o jugo, pescoço a pescoço com Jesus. Anda do lado dele. E aí quando você vai estar andando que o pescoço dói, você fala, Senhor, por quê? Por que o meu pescoço está doendo? E ele vai falar, porque você está andando para a esquerda, rapaz, tem que andar para frente. Amém. Entende? Senhor, está difícil aqui a caminhada, está complicada, por quê? Porque, rapaz, nós temos 8 horas de trabalho e você está aí mole, eu estou andando, você tem que me acompanhar, vai doer mesmo, se alinha. Tá certo, eu vou com o Senhor. Amém? Está pesado servir a ti, Senhor, né? Está tão pesado servir o Senhor, ele vai falar, claro, eu estou andando e você está parado, vai doer o pescocinho sim, ovelha. Amém? Então, a inclinação para o Espírito vai produzir vida no seu coração. Orar, meditar na palavra, ter relacionamento com Deus vão produzir vida no seu coração. Cantar e bater palma na igreja? Necessariamente não. Vocês estão entendendo a diferença? Se você canta, bate palma na igreja, buscando essa inclinação, sim. Se você canta, bate palma porque é uma obrigação e você está no calendário e tem aquela obrigação, não estou falando para você não fazer mais, porque você está no calendário e você tem que ir, amém? Mas busca nisso crescimento para você, busca relacionamento. Quando você vai cantar, não canta só por cantar ou por ouvir, canta para ter relacionamento. Senhor, é bom estar nos teus átrios, oh, aleluia, ora! Relaciona-se com Ele. Vocês entendem a diferença de uma coisa e da outra? Ler a Bíblia por ler a Bíblia não vai trazer relacionamento com Deus, irmãos. Pastor, mas se a gente canta batendo palma na igreja, a palma é um mistério. A palma é um mistério. Eu estava batendo palma na igreja, eu tive comigo, sabe dos outros, para o início dos seus faz comigo. Eu batendo palma na igreja, na minha igreja da Bahia, lá nós temos correios de fogo, nós cantamos, e eu canto também com Jesus aí na praia. E na palma, ali na palma, a igreja toda bateu palma, se não sem nada, e foi pessoas renovadas. Amém. Eu senti uma coisa maravilhosa. Amém. Então eu sempre falo dele, irmão, há um mistério na palma. Na direção do Espírito de Deus, há um mistério na palma. Amém. Na direção. Né? Na direção de Deus, porque vai Porque quando eu falei de bater palma, eu quis dizer na questão litúrgica, né? Vamos cantar, vamos bater palma. Você tem que fazer isso com o coração em Deus, com a vontade de fluir. Amém? Isso, aí vai acontecer, irmão. Aí coisas grandes. Coisas grandes. Amém. É isso aí. Então vamos lá. Para andar no Espírito tem que ter a inclinação do Espírito. Ou seja, como dizia um sábio, para andar no Espírito, irmãos, é simples. Ande no Espírito.
Como é fácil andar na carne, né? Ande na carne. Entende isso? Andar na carne Ricardo, é fácil você saber quando está na carne e andar no espírito, né? E você pega lá em Coríntios, né? Está lá em Gálatas, fruto da carne. Você vê o que? Inimizade, porfia, indignação, isso é fruto da carne. E andar no espírito está lá, domínio próprio, né? Longanimidade. É fácil você saber se está na carne e no espírito. E domínio próprio. Quer coisa mais difícil do que o domínio próprio? Se você consegue se dominar, né? Isso quer dizer que você já está tendo um nível de relacionamento com Deus. Se afasta desse relacionamento para você ver o domínio próprio indo embora. Porque isso é fruto do Espírito. Não é uma coisa que você vai fazer porque você pode. Eu sou autossuficiente. Não. O Espírito Santo vai frutificar isso em você. Amém? Prática. Tem dia a dia. Poxa vida, você faz uma coisa 10 vezes por dia, você começa a não fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chega uma hora que aquilo vai ficando mais leve. Entendeu? Eu tive os vícios que eu tinha, costumes que eu tinha, coisas que eu fazia. Então, poxa vida, no começo era muito difícil eu deixar de fazer aquilo. Então, poxa vida, eu estava sempre ali naquela luta terrível. E a partir que você vai praticando, você vai caminhando, você vai indo. Tem coisas hoje, por exemplo, que puxa vida, para mim não faz falta. Não tem nada, não significa nada. E eram coisas pesadas, assim, que eram difíceis para mim de deixar de fazer, deixar de praticar. Então, oração e palavra fizeram parte disso? Puxa vida, assim, a minha vida mudou a partir do momento que eu percebi que eu não podia começar o meu dia antes de ler a Bíblia, de se relacionar. Tocar violão, ler. Eu comecei a tocar violão para mim tocar e louvar dentro do meu quarto. Então a minha vida mudou completamente. Eu acordava, eu sempre acordo um determinado tempo antes de tudo, 1h30, 1 hora antes de começar o meu dia, antes de qualquer coisa. A inclinação. Eu começo a ler e parece que o meu dia ele produz. É muito mais fácil. Se eu não orar, puxa, tem dia que eu acordo muito, é difícil para mim até ligar o computador para começar a trabalhar. Eu já começo a ter inclinação. Puxa, a vida que vai ser no meu dia. A inclinação para o Espírito é vida. Entendeu? Vida é o oposto de morte. Se você andava pela carne e agora que você tem a força no seu espírito, você anda para a vida, é fazer tudo que a carne não faria. Aquela relação que o Levi falou, você não vai conseguir fazer mais no espírito. Pensa o seguinte: o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Se eu me prostituir, eu estou levando ele para a prostituição. Se eu roubar, eu estou levando ele para fazer um assalto. Se eu fizer fofoca, eu estou levando ele para a roda dos escarnecedores. Essa consciência vem quando você tem um relacionamento, porque ele passa a ser real. O Espírito Santo não passa mais a ser uma história da carochinha. Não é mais a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque para muitas pessoas não tem diferença a Emília do sítio, né, o Saci Pererê e o Espírito Santo. Porque para eles é alguém assim que, eu li num livro. Mas quando você tem esse tempo, gasta com ele, você ora, você medita, você tem um relacionamento, ele passa a estar vivo para você. Amém? Amém. Vamos lá, gente. O Espírito Santo ajuda. Vamos ler aí o item C. João 16:13. Está na tela, mas quando vier... Querem acompanhar na tela para mais rápido? Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O nosso andar no Espírito está ligado diretamente ao ministério do Espírito Santo. Você vai andar no Espírito não pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo. Ele vai te guiar em toda a verdade. Amém? Vamos avançar aqui mais um pouquinho aí, que eu tenho poucos minutos. Vamos pular de página. Lá na próxima página, no página 11, o homem natural nunca chegará a Deus. Então aqui eu preciso parar e falar para vocês de 3 tipos de homem que existem. Está aí na tela o homem natural? Tá lá.
Existem 3 tipos de homem. Nós falamos de 3 mortes, não falamos? Existem também 3 homens. O homem natural, o carnal e o espiritual. O natural é aquele que não nasceu de novo. Esse homem não tem Deus dentro dele, é aquele que já está com a morte eterna. Amém? Mas nós temos 2 tipos de homem que a Bíblia fala. O homem espiritual, que é aquele que tem a inclinação para as coisas do Espírito, amém? Quando nós lemos aqui em Romanos, vocês acham que Paulo estava escrevendo esse livro para quem? Para a igreja ou para o mundo? Romanos 8. O que vocês têm de ideia? Para a igreja? Então Paulo escreveu o texto lá, olha, eu vou mandar essa carta para a igreja que está em Roma, não é isso? Amém? Vocês estão aqui comigo? Quero vocês na aula, por favor. Paulo, vou ler para vocês Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Não vai demorar muito. Aqui, no versículo 7 ele diz assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele está escrevendo isso para a igreja, para os santos, amém? E quando nós lemos lá no versículo 8, ele falando que a inclinação da carne é vida, a inclinação da carne é morte e para o Espírito é vida, ele estava falando isso para a igreja. O que diferencia aí mais 2 tipos de homem, que você deve estar lendo em cima, o carnal e o espiritual. Dentro da igreja nós temos o crente carnal e o crente espiritual. Qual é a diferença então, irmão? Ah, pastor, qual é a diferença de um crente espiritual e um crente carnal? É simples, o espiritual inclina para o espírito e ele anda de acordo com o espírito. E o crente carnal, ele quer andar de acordo com seus sentimentos. Ah, eu senti, lembram de Tomé? Ah, não, se eu não tocar na mão dele, não ver ali a marca dos cravos, eu não vou acreditar que é ele. Vocês entendem aí quem é o carnal? Maria Madalena sai correndo para anunciar, né? Tomé fala, não, se eu não ver os cravos, eu não acredito nele não. Entendem a diferença do espiritual e do carnal aqui? Agora, eu gosto de ter uma referência assim. Ló e Abraão. Vocês têm lá em Gênesis 13, antes e depois, ali vocês vão ter a história. Eu não vou ler, porque são muitas partes. Mas todos conhecem a história de Ló e Abraão? Ló era sobrinho de Abraão, ele sai com o tio dele para o chamado do tio. Então o tio teve uma experiência com Deus e ele falou, rapaz, vou com o senhor. E aí eles vão para um determinado lugar, o rebanho começa a crescer e eles trocam, né? Os servos deles começam a brigar, falam, olha, esse lugar aqui é para o rebanho de Abraão, não, esse é para o rebanho de Ló, não é isso? E eles começam a brigar entre os escravos, os servos. Aí os dois sentam e discutem, né? Fala assim, olha, meu sobrinho, Abraão fala assim, eu estou até com o texto aqui, é Gênesis 13:8, ele diz assim, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os seus pastores e os meus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Escolhe aí, rapaz, para onde você quer ir. Olha o crente carnal. Vou ler aqui, ó. E levantou lá os seus olhos. Visão. E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Olha que negócio bom vou fazer. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, né? Era assim. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Deve ser uma referência linda para eles da época, né? Falou, olha, o lugar era fantástico. Ah, irmão, quem que você vai preferir? Vou ficar num lugar melhor, né? Tenho aqui uma BMW e um Uno. Qual os dois? Vamos dividir nossos bens. Qual que você fica? Ele olhou a BMW, né? Só que ele saiu com a BMW e acabou a gasolina, né? Ele não tinha espiritualidade. Enquanto Abraão, Deus supriu o depósito dele. Vocês entendem o que eu estou falando? Ele escolheu, ele foi pela visão, ele foi de acordo com o que ele cria. Eu preciso de coisas, eu tenho que ser tangível, eu vi, o lugar é bom, é esse aqui que eu quero para mim. Crente carnal. A igreja é cheia deles, irmãos. Por diversas vezes. E ainda assim, irmãos, quando ele vê o milagre de Deus, que a mulher dele virou sal,
que a cidade inteira foi destruída. Ele olha aquele milagre, o que o crente carnal produziu? Filhas carnais. Vocês lembram do que aconteceu? Elas olharam e falaram assim: meu pai vai morrer e não vai ter um filho homem para herdar o nome dele. Encheu de cachaça, encher a cara dele de vinho. Dormiu uma e depois dormiu a outra, né? Uma dormiu numa noite com o pai e a outra carnais. Você entende que o crente carnal produz filhos carnais? Produz crentinhos carnais? Enquanto isso, Abraão teve lá o seu momento de erro, né? Ele gerou um problema para Israel até hoje, mas ele produziu Isaac. Amém? Vocês entendem a diferença do crente espiritual para o crente carnal? O crente espiritual é aquele que acorda de manhã e ora para o Senhor. É aquele que vai para o culto e ele tem lá a escala dele e ele está pronto. E se o pastor fala assim: rapaz, eu não tenho ninguém, pode deixar, pastor, o que eu faço? É aquele crente que ele tem que ministrar a palavra, mas se o cesto de lixo estiver sujo, ele não se incomoda, porque ele vai lá fazer aquilo. Ele está apaixonado pela obra. Ele quer ver as pessoas que estão sentadas sendo abençoadas. Quando eu estudava no curso bíblico lá, 12, 13 anos atrás, acho que mais, né? A idade está para uns 15 anos atrás, nós chegávamos mais cedo para orar no lugar da cadeira. Mas que coisa de doida é essa? Não, eu vou orar porque a pessoa que senta aqui, ela tem que ser cheia da palavra, ela tem que receber o poder de Deus, eu quero que essa pessoa seja cheia, que ela seja repleta. E eu orava, e nós estávamos lá. Aí nós cansávamos de orar pelas cadeiras, íamos para uma sala de oração e ficávamos lá, que o professor vinha bater na porta. É a aula, meu, vocês têm que ir para a aula, vamos embora aí. Vocês entendem? É a vontade de ver pessoas recebendo aquilo. Eu lembro a primeira vez na aula que uma pessoa interpretou as minhas línguas. Nós estávamos orando e uma pessoa, quando terminou, falou: irmão, que bênção a sua oração. Que oração, irmão? Eu estava orando em línguas. Pois é, Deus orava pela sua boca, Ele pedia unidade do corpo de Cristo. Eu falei: amém. Sabe, é isso que importa para o crente, inclinado para o Espírito. O inclinado para a carne, ele vai, lógico, eu não estou dizendo que isso não é bom, mas ele quer a prosperidade dele. Isso é bom, nós vamos falar para você sobre prosperidade também, mas a priori é um relacionamento com Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Você entende isso? Então o homem espiritual é alguém que anda de acordo com o Espírito. 1 Coríntios 3, de 1 a 4, abre aí. 1 Coríntios 3, de 1 a 4, Paulo adverte os carnais. Estou lá na tela, quiser acompanhar para mais rápido? Quiser na tela para mais rápido, vamos lá. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então olha aí, Paulo dando duas referências. Eu queria falar com vocês como espirituais, mas não posso, eu tenho que falar como carnais. Que vocês são carnais, ele está falando, para a igreja em Coríntio. É a igreja, irmãos. Tinha tanto dom lá, né? Pô, rapaz, eu amo essa igreja. Se eu tivesse naquela época e eu pudesse escolher, eu ia para lá. Você ia ver lá no reteté. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contenda e dissessões. Não sois porventura carnais, e não andam segundo os homens? Vocês não andam segundo aqueles que são homens comuns, naturais? Amém? Então há isso dentro da igreja. Provavelmente há isso no banco do lado de onde você está. Provavelmente há isso no banco que você está sentado, ou no sapato que eu estou vestindo. Vocês entendem isso? Nós agimos carnalmente. E Paulo repreende: olha, vocês deviam ser espirituais. Numa outra passagem fala assim, olha, em Hebreus 6, ele fala assim: vocês já deveriam ser mestres nessas coisas, mas eu preciso voltar e falar das coisas básicas da fé. Entende isso? O homem natural, carnal e espiritual. Ponto. Alguém tem dúvida disso? Vai cair na prova. Vocês sabem que tem prova, né? Amém? Dê a cola aí. Eu posso contar com um, pelo menos, para vocês. Padrões de crescimento. Preciso falar agora de um pouco de crescimento. Nós temos aí 5 minutos só? Não, nós não temos nem 5 minutos. Mas eu vou ler aqui para vocês. Vou deixar a lição de casa ainda. A vida no reino tem padrões visíveis para medir o nível da nossa vida em Cristo. João 5:24. Eu anotei aqui na minha apostila que esse é o recém-nascido. Olha aí comigo. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em juízo, não será julgado. Dá para entender isso? Mas já passou da morte para a vida. Neném nasceu de novo. Amém? O B eu chamei aqui de criança. Eu estou mostrando para vocês como que era medido a espiritualidade de cada um. 1 João 3,14 diz assim: não sabemos que já passamos da morte para a vida. Aliás, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. A criancinha começa a ter um relacionamento, quer, né? Eu amo meu irmão, eu me preocupo com ele, eu vou orar por você, eu já não quero só para mim, eu agora quero dar também. Amém? É um nível de crescimento. João 13, 34 e 35 dizem assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Olha só, aqui o nível de amor cresceu tanto que você já é considerado um discípulo. Você já é um aluno. Você já está apto agora para andar do lado dele e aprender com ele. Você vê o nível? Um bebê, uma criança, agora um discípulo. Sei lá, 7 anos, começa a ir para a escola? Está ali, ó, você agora tem 7 anos, pode andar comigo. Estou falando isso no mundo espiritual. E Provérbios 28, 1, a última parte do versículo diz assim: os justos são ousados como o leão. Aí você já está vendo uma pessoa madura, né, pronta para a luta. Eu gosto de dizer que aqui é o jovem, né? O jovem encara qualquer uma. Vai para cima, briga e não quer saber, se arrebenta. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu achei que tinha que andar de social para ser poderoso na fé, né? Então eu larguei os meus tênis, que eu trabalhava, comprei minha calça social, meu sapato, minha esposa, só tinha uma calça social para ir para a igreja. Aí minha esposa falava assim, eu peguei, fraguei ela uma vez falando: aquela calça do Ricardo já vem sozinha se soltar ela, né? Da hora de ir para a igreja, se soltar ela vai sozinha, porque só ia com aquela. Eu não tinha dinheiro para ter muita roupa, né? Então eu tinha uma de ir para a igreja e eu tinha as minhas ainda de jeans, que eu fui trocando aos poucos. E ela tirava um sarro com isso, ela falava: aquela calça dele já vem sozinha para a igreja. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei triste com ela, né? Tem uma briguinha, nós namorávamos na época. E interessante isso. Eu achei que eu precisava daquilo, né? E eu comprei lá um sapato, tal, sapato bom, dava para usar, legal, e marcaram o evangelismo. Olha, nós vamos na área livre ali, que começou agora no Rochidale, era bem no comecinho dela, e vamos lá pregar, e é isso aí, vamos embora. Compramos papéis, fizemos carimbo, demos endereço, eu fiz até cartão de visita para mim, para distribuir para o pessoal do culto, e fui, chovendo. Aí já viu, né? Chovendo, ninguém apareceu, eu e mais 2 doidos que nem eu. E aí, o que a gente faz? Vamos lá, meu. Entramos na área livre com barro até o joelho, batia palma nas casas, ninguém nem saía. Mas eu queria ir lá, eu falei: não, eu vou fazer, eu marquei, eu vou. E eu falava com quem saía de guarda-chuva para me atender. Alguém já fez isso assim? Não. Só eu. O Levi deve ter feito. Eu fiz lá no Rochidale, lá tinha um cara chamado Carioca, a gente fazia um arruaço ali no Rochidale, na área livre ali. Era por ali, vai ver que você ia do lado e eu do outro. Tem até foto lá, hein? Então, vocês entendem? O meu sapato novinho que eu comprei aquela semana voltou para casa cheio de barro, estourado, a sola era aquela madeirinha fina embaixo, foi pro lixo. Lavei, passei, olhei pro sapato, me deu uma dó daquele sapato. Mas eu não medi esforços. Jovem, eu quero ir, eu quero falar de Jesus, é isso que Deus quer de mim, eu vou fazer. Sapato, Deus me dá força, eu trabalho e compro outro mês que vem. Vocês entendem? Paguei lá em 3 vezes aqueles carnezinhos que a gente fazia daquelas lojas da 12 de outubro. Vocês entendem isso? 14 anos, né? Imagina quanto eu ganhava. Amém? Então, existem níveis para avaliar o nosso crescimento dentro do reino.